ao Senhor. É o Senhor. É o Senhor.
voz, irmãos. Aqui
assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado. Santa Igreja, no nosso lugar, em meu lugar, na cruz morreu, na cruz morreu, por meus pecados. Mas Jesus viu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Aleluia! Só as crentes podem dizer isso. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida só para você, verdade, está nas mãos do meu Jesus, que o quê? Que vive está. E quando enfim vai chegar essa hora para todos, chegar a hora em que a morte enfrentarei. Não tenha medo, porque Ele venceu a morte. A vitória em Jesus é certa. Terei vitória, terei na glória o meu Jesus, aleluia, que vive está, porque Ele vive. Isso, medida. Posso crer no amanhã, só porque Ele vive. Porque Ele não tenha medo, meu irmão. Temor não há. Não tenha medo. Temor não há. Saiba disso. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Meus irmãos, a palavra aqui é muito rápida. 2 João
ele é 13 versículos, mas a gente não vai falar de todos, é muito rápido, não vou me demorar, prometo a você. É tanto, ó, aqui só é 10 folhas só, não, é 2 folhas. Amém, gente? Abra aí, por favor, em 2 João, carta de João, tá certo? Segunda carta de João, coloca aí, dá para colocar? Gostaria que a igreja ficasse em pé, só em reverência à palavra. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras mais. Ainda tinha muitas coisas a lhe escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra, aplica os nossos corações, usa a minha instrumentalidade e abençoa os teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. 63º livro da Bíblia e o 24º do Novo Testamento. Este livro, são conselhos dados pelo ancião João. O livro do apóstolo João, Tatiane. Ensinamentos que ele repete de alguns, mas traz alguma coisa nova aqui para a gente entender, tá bom? É uma apologética da fé. O que é uma apologética, pastor? É uma defesa da fé. João, a todo instante, 1 João, 2 João, 3 João, até mesmo o Evangelho de João, ele é uma defesa da fé contra a doutrina herética que estava se levantando na época, que era o gnosticismo, né? O que é que ensinava o gnosticismo? Já falamos várias vezes aqui, estou só repetindo, né? Uma das principais doutrinas do gnosticismo é desacreditar da humanidade de Jesus. Por eles dizerem que a carne é má e que nada de bom tem na carne, então se a carne é má, Deus não podia habitar em carne. Logo, se Deus não pode habitar, Jesus não encarnou, Jesus não nasceu. Logo, Jesus não morreu. Logo, eu e vocês estamos em pecado. Então, é uma doutrina herética, né? E também ensinava o dualismo. O que é o dualismo? Que existe o bem e o mal. Que existe em potencialidade o bem e o mal. E a gente aprende pela palavra que Deus, ele não é poderoso. Deus, ele não tem força. Ele é todo poderoso. É um atributo que só ele tem. Não pode existir, não existe no universo nada que se compare à força, o poder desse Deus. Tudo que se move
Tudo que acontece tem que pedir permissão a Deus para acontecer. O próprio diabo, ele para fazer qualquer coisa, ele tem que pedir permissão a Deus. Eu te provo isso lá em Jó. Eu te provo isso quando o diabo chega para Jesus querer peneirar a vida de Pedro. Tudo, não cai uma folha de uma árvore, se não for pela permissão desse Deus Todo-Poderoso. Logo eu aprendo que não existe dualismo. Deus não tem adversário, não existe adversário para Deus. O diabo, o mundo, a morte é nosso adversário e não de Deus. A morte se atreveu a matar o Salvador. Olha o que aconteceu. Se não me engano, Hebreus fala, é impossível que a morte o detesse. Ao terceiro dia, a tumba explodiu. A pedra rolou. A morte se ajoelhou diante do Rei dos Reis, diante do Senhor da vida. Agora, essas doutrinas, em todos os livros, o próprio apóstolo Paulo ele combateu, meus irmãos. Para vocês terem ideia, Marcos, no primeiro século quase que dizimou a igreja. Porque ela vem mascarado como doutrina e se alinha algumas coisas da Bíblia, da palavra, e parece ser algo de Deus, e não é. Né? Então, por exemplo, lá em Gálatas, nós ouvimos falar dos judaizantes. Judaizantes que defendiam o quê? A circuncisão e os sacrifícios para os gentios. Eles chegavam e diziam assim, olha, os gentios eles têm que circuncidar-se. Eles têm que sacrificar igual o povo judeu. E aí teve até uma briga do apóstolo Paulo com Pedro. Porque Pedro estava ali em comunhão com os gentios, comendo com eles. E quando chegava alguém de Jerusalém, que era aqueles que são judaizantes, aqueles que acreditavam na lei e tal, aí Pedro se afastava dos gentios e ia para o meio do pessoal que tinha chegado de Jerusalém, que chegava com quem? Com Tiago. Paulo, quando viu aquilo, ele disse, não, está errado. Publicamente, Paulo envergonha Pedro e diz, como é que você prega para os gentios viverem como judeus e você está vivendo como um gentio, fazendo coisa errada? Então, a partir daquele momento, houve um cisma, uma bronca, uma divisão pequena, que tiveram que levar para o concílio em Jerusalém para resolver essa situação. E aí, lá os apóstolos resolveram, não é preciso mais circuncidar-se, não é preciso sacrificar, nada. As orientações que os apóstolos deram foram que se abstesse dos ídolos e do alimento sufocado, que é o alimento com sangue. Quem não ouviu também Paulo defendendo lá a carta de Colossenses contra uma heresia do gnosticismo, que era chamado a grande heresia de Colossos. E não ouviu falar da grande heresia de Colossos, que era uma mistura de gnosticismo, legalismo, que é o judaizante, e misticismo. Isso quase que acaba a igreja em Colossenses. Paulo, de forma feraz, defendeu a igreja. Tudo, meus irmãos, nasceu do pré-gnosticismo, as raízes. A maioria das religiões que existem hoje nasceram do gnosticismo. Pasme. Coloca o versículo 1, por favor. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem. O presbítero aqui é o ancião, né? É a maneira de João dizer assim, que ele é o mais experiente. E era o mais velho, o mais experiente e aquele que presidia a igreja. Presbítero, naquela época, é como um pastor hoje, né? O ancião era representado pelos mais antigos, os mais experientes.
Ok? Então, ele se denomina por conta da sua elevada idade. E a epístola indica que esse sentido eclesiástico era muito pessoal dele, o ancião. Era muito pessoal de João. Assim como ele dizia, o discípulo amado. Lembra dessa frase? É específica do próprio João isso, o discípulo amado. Presta atenção. Quem é a senhora eleita? Quem é a senhora eleita? Então, há duas vertentes. Até hoje, os estudiosos eles divergem. Alguns falam que realmente era uma pessoa, uma senhora, do qual a igreja era na casa dela, e que os filhos dela se converteram. Se você for observar, né, aqui quando ele diz aqui, ó, a quem eu amo, na verdade, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, do 2, por favor. Por causa da verdade que permanece em nós, o próximo, que a graça, misericórdia e a paz, tal, esteja convosco, a verdade. Cadê o 4? Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade. Então, alguns historiadores, eles dizem o seguinte, que alguns dos filhos dessa senhora eleita, né, era alguém que estavam ali longe do caminho do Senhor e então agora voltaram-se para a verdade, que é a verdade de Jesus Cristo. Volta lá para o primeiro versículo, tá bom? Então, alguns defendem que essa senhora eleita, não lembro o nome, é Quiris. Quiris, no original, tanto ele pode ser para a senhora, como pode ser também para a igreja, tá bom? Então, alguns defendem que é uma senhora e outros defendem, como o Marcos aí falou, que é uma igreja, que ele estava falando de uma forma figurada para não transparecer para aqueles perseguidores, tá bom? Então, a senhora eleita, os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Que verdade é essa? É a verdade que a gente vem falando aqui, meus irmãos. Anteriormente, a verdade do evangelho. A verdade de Jesus. Qual é a verdade de Jesus? Que Jesus veio em carne, que morreu por nós, que ele sofreu, que ali na cruz do Calvário não foi uma ilusão, não, ele sangrou realmente, que ele teve fome realmente. O próprio João, ele diz assim, as nossas mãos tocaram, pegaram no verbo da vida. Então é essa verdade que João vem ensinando para combater o gnosticismo, para combater o dualismo. Quando João diz assim, em Cristo está a verdade, ele é a verdade, porque o gnosticismo ensinava também que para se alcançar a suprema revelação de Deus, eles tinham que ter um conhecimento específico que só alguns tinham. E aí João diz, não, é em Jesus que a plenitude do conhecimento, a plenitude da verdade está em Cristo. Então, quando ele fala assim, não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, está falando a verdade do conhecimento de Cristo Jesus. Verso 12, por favor. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. O 3. Verso 3. Que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, né, esteja conosco em verdade e em amor. Graça e misericórdia, meus irmãos. Graça. O que é graça? Favor merecido. Quem acha que é favor merecido? Favor merecido? E o que é um favor merecido? Favor merecido do quê? Me digam. Que favor foi esse que foi merecido? Sabe, gente, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Presta atenção. Diga assim para teu irmão assim, não seja papagaio. Porque o papagaio, assim, ele escuta e repete. Né? A gente não pode ser assim, tá bom? Aprenda isso. Existem muitos jargões que se ensinam no meio evangélico e principalmente no meio reformado, que a gente repete sem saber o que é, tá bom? Preste atenção. Graça realmente é um favor imerecido, porém, favor de quê? O que é graça? Toda vez que você vê o nome graça na palavra, leia antes e leia depois. Você vai entender que graça é o conhecimento dado por Deus.
é a revelação que o mundo não pode ter, que o mundo nunca vai ter, porque ela é dada por Deus. É revelação que a gente chama revelação específica. Isso é a graça de Deus. Quando Paulo está com o espinho na carne, ele ora 3 vezes para que Deus tire o espinho na carne. Aí Deus diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que que muitos defendem que o problema de Paulo era um problema na visão dele? E aí se confirma quando ele chega diante do sumo sacerdote e ele diz uma palavra como fosse de blasfêmia contra o sumo sacerdote, e o camarada dá um tabefe nele, lá em Atos dos Apóstolos. Ele diz: não fale assim, não está vendo que é o sumo sacerdote? Ele diz: eu não vi que era o sumo sacerdote. Então, possivelmente, Paulo tinha um problema de visão. Então, quando ele pede para que Deus remova o espinho da carne, possivelmente era um problema de visão que ele já tinha e não estava mais conseguindo ler os pergaminhos. Por isso que algumas das leituras de Paulo foi o próprio amigo dele, né, que escreveu. Timóteo, se eu não me engano, Lucas também escreveu para ele. E por quê? Se ele via, por que ele não podia escrever, já que ele era um doutor? Então, possivelmente, realmente ele tinha um problema. Então, quando Deus diz assim, a minha graça te basta, Deus está dizendo assim, o que eu te revelei já é o suficiente. E antes disso, se você for ler, ele vai dizer assim: eu conheci uma pessoa que foi até o 3º céu. E ele viu coisas inimagináveis, que se for contar, ninguém vai acreditar. No mesmo capítulo, Paulo está dizendo isso, meus irmãos. E o que é o 3º céu? O que é que Paulo viu lá? Ele foi revelado algo a Paulo, ou seja, novamente, conhecimento. Paulo ganhou um conhecimento muito mais além do que eu e você. A ponto que se ele fosse contar a mim a você não ia acreditar. Porque é algo além do normal. E a gente só vai ver quando chegar no céu. 3º céu é a habitação de Deus, tá bom? Não é que existe um céu, 2 céus, não. Olhando como uma pessoa comum, a gente vê o 1º céu, que é onde as aves voam. O 2º céu, que é onde estão os planetas. E o 3º céu, que é onde ninguém vê, que a gente sabe que é espiritual, que é o céu, que o apóstolo Paulo está se referindo, 3º céu, tá bom? Graça é isso, favor é merecido, porém, favor o quê? É o conhecimento específico de Deus. Coloca o verso 4, por favor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Aí pode se especificar 2 coisas. Ou era filho da mulher, da senhora, que uma hora que ele chama a senhora eleita, ou ele está falando realmente dos cristãos, da igreja. Todos os 2 caem do mesmo jeito. Muda alguma coisa se for filho da mulher ou filho da igreja, ou se for da igreja, não muda em nada. Todos são cristãos e o ensinamento serve para nós nos dias de hoje, tá bom? Então não muda nada. Versículo 5, por favor. E agora, senhora, peço-lhe não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos... Esse é o cerne do cristianismo, meus irmãos. Amar um ao outro. Não existe, Jacilene, cristianismo sem amor ao próximo. Não existe. Não existe. Se um cristão ignora seu próximo, não ama seu próximo, esse não é cristão. Ele é qualquer coisa, menos cristão. O cristianismo só existe amor a Deus e amor ao próximo. Nós vivemos para viver para o próximo. É tanto que a Bíblia diz assim: o que você quer para você, deseje para o teu próximo. A Bíblia diz assim, que o teu próximo seja maior que você. O teu desejo é que ele seja maior que você. Eu orei essa semana, eu disse assim: Senhor, que as pessoas que estão do meu lado cresçam mais do que eu. Olha que oração difícil, não é? Porque a gente é vaidoso. Senhor, que os pastores, né, que os grupos de vida cresçam mais, né, que eles cresçam, porque eu quero que arranque de mim tudo que não presta.
tudo que é vaidade, tudo que é ciúme, tudo que é inveja, arranca de mim, Senhor. Que eles cresçam mais do que eu, que cheguem a lugares que eu nunca chegue. Eu disse assim a Deus, terminei minha oração dizendo assim, eu quero, como foi? Eu disse assim, eu quero somente me deleitar em Ti. Olha que oração linda, né? Deus basta pra gente, meus irmãos. Gente, claro que eu não quero morrer hoje, né? Mas se eu morresse hoje, eu morreria feliz, porque eu já tenho o Senhor que é... O que eu vou querer mais do que isso? O que vier para mim é lucro. O que vier para mim é lucro. Eu já tenho a minha salvação em Cristo Jesus. Pior é que tem tudo e não tem nada. Pior que tem dinheiro e não tem Cristo. Pior que tem um carro na sua garagem, 3 carros na sua garagem, não tem Jesus. Tem conta bancária agora, mas não tem Jesus. E eu que não tenho nada. Você que talvez não tem nada. Estou falando de financeiramente, mas tem Jesus. O que é mais que isso? Se Jesus dissesse assim, meu filho, hoje é o teu último dia. Eu disse, mas aqui, Senhor. Né? Ia ficar triste? Ia. Porque eu não ia ver mais meus filhos, minha esposa, a igreja, os meus amigos. Mas ao mesmo tempo eu ia dizer como o apóstolo Paulo, eu não sei se é melhor eu partir agora ou ficar ainda pregando o evangelho. Paulo ficou em dúvida, né? Porque é bem melhor, Paulo diz, estar no Senhor. Amém, gente? Então, sabe, se deleite no Senhor. Se deleite em Deus. Queira a presença de Deus, né? Então, como ele diz assim, mandamento que amemos uns aos outros. Meus irmãos, se você não vive para amar teu próximo, teu cristianismo é fajuto. Fajuto. Não ajuda o próximo. Não ora. Não sente falta do próximo, como falta na igreja. Sabe? Não evangeliza, não chama para a igreja. Porque assim, preste atenção. Antigamente, Anthony, a pessoa entrava na igreja, entrava na EBD, aprendia discipulado, aprendia a evangelizar e saía na rua evangelizando. Ganhava a alma, camarada. Hoje, ninguém quer fazer mais isso. Ninguém quer aprender. Eu fiz um curso, já desse curso chamado Ponte da Fé. Já ouviu falar desse curso aqui? Ponte da Fé. Se eu não me engano, foram uns estrangeiros que vieram trazer esse curso de fora. Esse curso era tão bom, que o pessoal aprendia a evangelizar, né? Se eu não me engano, com 3 palavras, aprendia a evangelizar. Não, é com a palavra ponte. O acróstico ponte, ele aprendia ali uma como é que chama, Ivone? Tem um nomezinho que se dá, né? Evangelização. Aí você aprendia aquilo ali, a gente chegava para as pessoas dizendo, você sabe o que significa ponte? E a pessoa, não. Olha, ponte significa isso. O P significa isso, o O significa... Não era mais ou menos isso, né? E aí terminava a prédica da pessoa, que a pessoa ficava na parede e ele tinha que se decidir por Jesus, não tinha para onde correr. Se ele decidisse não, ele estava decidindo conscientemente que ele estava rejeitando a Cristo. Esse era o cerne do curso. E a maioria das pessoas entregava a vida a Jesus. Era interessante, né? Então, hoje as pessoas não querem mais isso. Então, pelo menos, convida alguém para ir para a igreja, gente. É mais fácil. Liga para alguém, fulano, temos um culto lá, o pastor é lindo, ele, sabe? Os óculos dele é redondo, o cabelo bem estiradinho, né? Tal. É uma bênção ele, nem demora na pregação, no instante ele prega, né? Aí tal, convida para vir para cá, para o grupo de vida, pelo menos isso. Isso é amor, gente, porque olha, por que eu digo que isso é amor? Porque você não foi abençoado por Deus, não recebeu o amor de Deus, a verdade não está em você, e por que então não trazer essa verdade para outras pessoas? Então, já que você ainda não se preparou para evangelizar, convida alguém, porque aqui está sendo pregada a palavra de Deus. Simples assim. O cristianismo se preocupa com a vida dos outros. Agora, presta atenção, outra coisa. Coloca o verso 7, por favor. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é enganador e anticristo. Presta atenção. Toda doutrina, toda seita, ele vai tentar atingir primeiramente Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus é o centro do cristianismo. Então vão atingir qualquer coisa. Um diz assim, ele não era humano, ele era só Deus. Aí outros dizem assim, ele não ressuscitou. Aí outros dizem, ele não morreu.
Aí outros dizem, não, ele não é Deus. Cada coisa que inventa sobre Jesus, mas tudo para quê? Porque se tirar qualquer uma desses atributos de Cristo, o cristianismo da gente vai por água abaixo. Por exemplo, se Cristo não for homem, não nasceu, então a gente está morto em pecado ainda. Ninguém morreu por nós. Se Cristo, ele não é Deus, então ele já nasceu em pecado. Porque o que fazia de Cristo ser divino e ao mesmo tempo não ter pecado é a semente divina. Porque Maria era pecadora. A própria Maria diz assim, né? Como é que ela diz? A mim pecadora, né? O cântico de Maria diz. Como é o cântico de Maria? Tu, Marcos, que era lecionado de Maria. Como é o cântico de Maria, hein? Bem-aventurado, como é que diz? É. Não, nessa não, mano. É o cântico de Maria. Que ela diz assim, atentou para a humildade da sua serva, né? Ela diz assim e tal. Aí ela diz assim, que ela também é pecadora também, né? Tem um parte assim que ela diz. Então Maria, ela era pecadora. Logo, se Jesus não tivesse, a semente não tivesse vinda de Deus, ele seria pecador, como nós. Então nós acreditamos na divindade de Cristo também. Né? Cristo não morreu na cruz, foi uma ilusão, então a gente está em pecado ainda. Cristo não ressuscitou, como eu preguei domingo aqui, então é vã a nossa fé. Então, tudo que atinge Cristo, então, vamos lá, gente, PJ, o que é que eles falam de Jesus? Diz que Jesus não é Deus, que Deus só é um, Jeová. E Jesus não é Deus. O que diz os mormons? Eles acreditam mais em Joseph Smith do que em Jesus. E ainda inventaram um outro testamento de Jesus Cristo. Que Jesus revelou aos americanos, lá nos Estados Unidos. América. Pois é, não tem nada a cruz. Né? O que diz os espíritas? Crê mais Allan Kardec do que... Né? E diz que não existe encarnação. Existe reencarnação. Agora preste atenção. Verso 8. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Preste atenção, aqui é um alerta. Um alerta. Na verdade, isso aqui, no meu ver, deveria vir depois disso aqui. Coloca o verso 9, por favor. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, nela não permanece, não. O 10. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa e não lhe deis boas-vindas. Vamos ler isso aqui como se fosse o versículo 8, tá bom? Se alguém for até vocês não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhe deis boas-vindas. O 8 agora. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Presta atenção. Quando o crente está despreparado e ele recebe alguém desse pessoal, citei aqui alguns, viu? Mas tem muitos. E um dos piores, tá bom? Que já chegou aqui na Paraíba faz muito tempo, islamismo, tá bom? Muçulmano. Por que o apóstolo Paulo diz assim, não recebam nem em casa? Porque muitos cristãos que não leem a Bíblia, não é maduro, ele vai se confundir. Nós tivemos um pastor de renome aqui na Paraíba, muito antigo, garabitado na palavra, e se tornou, se eu não me engano, um islamismo, né? Islâmico. Por isso o apóstolo Paulo prudentemente diz assim, não recebam nem em casa. Essa semana passada chegou uns testemunhos de Jeová lá em casa, batendo na porta, eu vi logo pela sombrinha, né? Ele chega uma sombrinha, né? Eu vi assim a rodinha da sombrinha debaixo da porta. Aí disse, não sei o que chamaram. Aí eu disse, quem é? Aí ela disse, pode abrir aqui. Eu disse, quem é? Eles querem falar de Jesus. Aí eu fiz, testemunho de Jeová, é? Aí ela disse, eu disse, muito obrigado, sou evangélico, viu?
Aí disse, mas eu estou falando de Jesus, eu já conheço Jesus, muito obrigado. Aí foram embora. Não receba em casa, meus irmãos, não receba. É a Bíblia que está falando, porque vai te confundir. Eles não creem que o nosso Senhor é divino, e o que é pior, essa doutrina ainda é pior, porque elas acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa. Elas dizem que o Espírito Santo é uma força de Deus, não é uma pessoa. E a gente aprende que o Espírito Santo é uma pessoa, inclusive a mais sensível das três. Porque a Bíblia diz que ele chora, e que ele geme, e que ele se entristece, o Espírito Santo. Como é que eu chego para uma pessoa e digo assim, você não é uma pessoa? O Espírito Santo escolhe, ele ordena, ele batiza, ele derrama dons. Como é que uma coisa inanimada ia fazer isso, meus irmãos? Como é que uma coisa inanimada ia chegar para poder Jesus subir? Ele disse, eu vou para que o Consolador venha. O Espírito da verdade. Ele é a verdade. Então, esse tipo de doutrina, meus irmãos, não queira conversa. Não queira conversa. Mormon, não queira conversa. Não queira conversa. Gente, adventista de sétimo dia, não queira conversa. Não queira conversa. Distorce a palavra de Deus. Agora, pastor, eu vou tratar mal? Não. Você não deve tratar mal ninguém. Mas deve, com a educação, dizer, ô, meu querido, muito obrigado, eu sou evangélico. Ah, eu quero falar de Jesus. Não, não precisa falar. Vai falar de Jesus para outra pessoa. Né? Tá certo. Vai falar de Jesus. Porque se você estiver ouvindo, você vai estar dando credibilidade ao que eles estão aprendendo. O que é errado, você tem que condenar. Agora, se você quer debater, você tem pulso para isso aí, você vai debater em vão. Porque eles estão cauterizados a mente deles. Cauterizado, não adianta. Se o Espírito Santo não fizer isso aqui, ó, éfata, abrir, não é você que vai abrir, não adianta. Meus irmãos, Edson, teve uma época que eu estava gravando fitas de videocassete para CD. Uma época que, das vacas magras, né? Eu estava inventando de tudo para ganhar dinheiro, as vacas magras. Aí eu pegava fita de videocassete e convertia para DVD. Aí o que acontece? Vieram uns Mormon, lá do Castelo Branco, com um monte de fita, para converter em DVD. Aí eu fui, aí evidentemente, não é curiosidade, porque quem trabalha com isso sabe que tem que ver a fita do início ao fim, né? A gravação é essa, não é como música, que você chega lá e ele vai passando um negocinho e grava, não. A fita tem que ir passando e ela vai, no momento que ela vai passando, ela vai gravando no computador. Depois do computador você grava em DVD. Aí eu tenho que assistir, né, para ver se tem algum erro. Meus irmãos, esses Mormons, tem a fita deles lá, eles de madrugada, 2h30, 3 horas da manhã, um grupo de jovens, 5, 6 jovens, decorando os versículos que eles botam lá da sentinela. Decorando, um pro outro assim. Um dizia pro outro, outro dizia pro outro. Decorando, nunca vi um negócio daqui. Os dois estavam assim, ó, inchado de sono. E eles lá decorando para poder, na manhã seguinte, ir discipular, não sei quem que eles estavam discipulando. Eu pergunto a você, tu faz isso? Tu fica de madrugada estudando a palavra? Estudando CETEB? Eu brigo aqui para ninguém estudar o CETEB no sábado. Eu digo, não vem me dizer que estudou um sábado não, que eu não aceito não. Eles estudam todo dia. Por isso que chegam lá preparados no erro, tudo bem. Mas estão preparados no seu erro. Ninguém engana eles não. No erro deles, ninguém engana. E a gente, por muito pouco, a gente se perde. Diga assim para teu irmão, que vergonha. Que vergonha. Versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai. Gente, além da doutrina, gente, não tire e não se acrescenta nada. É inventado purgatório. Purgatório? Pagar dinheiro, né? Ah, não, olha. Depois, a Bíblia diz, depois que morre, segue-se o juízo. Aí inventou o purgatório. Não, tem um purgatório. Tem um purgatório. Paga aqui um dinheirinho, né? Porque a gente, né? O teu parente lá que morreu ainda pode se salvar. Então, não, mas era assim, né?
Tinha rico que já pagava da família toda. Era, gente. Tinha rico que pagava até os avós que morreram. E salvei todo mundo com meu dinheiro. Era. E tinha uma carta escrita pelo Papa e tudo, viu? Era as vendas de indulgências. Era um documento e que a pessoa comprovava que era salvo e que era salvo o filho, o avô, a tia. Exatamente. Aí Lutero subindo as escadas, né, da igreja. Aí ele disse que comprou a indulgência. Aí ele disse que, quando foi contar as moedas, disse: eita, se eu tivesse mais umas moedinhas, compraria minha família todinho, né? Ele mesmo começava a zombar, né? Ele dizendo para os amigos isso aí. A salvação não se compra por dinheiro, meus irmãos. A salvação foi comprada por um preço muito alto, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Como é que homens corruptos podem chegar e gerar a salvação, gerir a salvação? Não, Marco, chega aqui, se você me pagar aqui 100 mil reais, você está salvo, você, Tatiana e as meninas e tudo mais que você quiser. E as pessoas acreditavam. Gente, toda a igreja, toda pessoa que coloca alguma coisa a mais, aí Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o que é que fazem? Aí diz que Maria é mediadora. Como é que Maria é mediadora se Jesus é o caminho? Novamente, se acrescenta algo à palavra de Deus. E aí eu pergunto a você: como tratar pessoas assim, meus irmãos? Ou uma igreja, tem como tratar como cristão? Não tem, meus irmãos. É uma seita também. Né? É duro dizer, mas é uma seita. Por que o evangelho tem cuidado de dizer assim que não é uma seita? Porque em muitas das nossas igrejas evangélicas, o que tem mais são pessoas do meio católico. E realmente vai afligir o coração de um católico dizer: a sua igreja é uma seita. Mas a Bíblia diz que o que é que diz aqui? Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem. Por que não tem Deus? Porque a verdadeira doutrina é a doutrina de Cristo. Logo, se eu acrescento algo, eu tirei Cristo do centro. Se eu coloco Maria como mediadora, Cristo não está mais no centro. Se eu coloco purgatório como algo que salva, então o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Está entendendo? Tudo, o alvo é sempre Jesus Cristo. Aí ele diz assim: o que permanece na doutrina, a doutrina de quê? Lembra lá a verdade do evangelho que João ensinou? A verdade dos apóstolos é essa verdade. Não é a verdade do pastor Silvestre, não. É a verdade da palavra de Deus. Quem permanece nela, esse tem o Pai como também o Filho. Por quê? Porque o Filho testifica do Pai. Quem tem um filho, tem um pai. Quem tem um pai, tem um filho. Amém? Isso foi qual? 9, né? Pula logo aí para o 10. Se alguém for até você, já passou, né? 11. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras mais. Ah, pastor, mas eu tenho peninha dos testemunhos de Jeová. Os bichinhos, pastor, num sol quente, pastor. Eu dou água a ele, eu abro a minha casa para eles, converso com eles, né? Diga assim para teu irmão: quem tem pena é galinha, diga. Tem pena é galinha, não. Tem a pena deles, sabe de quê? Tem a pena da alma deles, que está sendo enganado. Tem a pena da alma deles. Né? Raine era testemunha de Jeová, né? A filha de seu Marcos, que é a esposa do pastor Alisson, ela era testemunha de Jeová. Eu me lembro eu me tornei especialista em defesa da fé contra a testemunha de Jeová. O pastor, ele me deu um livro que era 2 volumes, era a Bíblia 2 vezes, o volume do livro. Lembro até hoje do autor Ezequias Soares, é até da Assembleia de Deus ele, Ezequias Soares. Esse livro eu dei a Raine Muniz. Ela disse que ajudou demais, porque ela tinha muita dúvida com relação, né? Mas aí, Deus pode fazer uma obra, meus irmãos. Era testemunho de Jeová, hoje é esposa de pastor. Olha que bênção, né? Então ore, se você tem algum amigo testemunho de Jeová, mórmon, espírita, ore por essa pessoa, tá bom? Pregue o evangelho para ela também. Se você é maduro na fé, pregue o evangelho.
Coloca aí o próximo, 12. Ainda tinha muitas coisas para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Pois espero visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Infelizmente, assim como o apóstolo Paulo, né? Assim como o apóstolo Paulo que desejava ir a Éfeso, né? João também não teve esse pedido aqui atendido de visitar a igreja, né? Ele morreu antes, né? Em Éfeso mesmo ele morreu. João foi o único apóstolo que morreu de velhice, né? Morreu de velhice. E ele não morreu na ilha de Patmos, hein, gente? Muita gente pregando aí que ele morreu lá na ilha de Patmos. Ele conseguiu sair da prisão. Se eu não me engano, ele morreu em Éfeso de velhice. Mas não conseguiu ir visitar aí a igreja que ele queria, assim como o apóstolo Paulo, tá bom? Então, essa segunda carta de Paulo é uma defesa contra o gnosticismo. E o que é a chave dessa carta aqui? É a verdade de Jesus Cristo. A verdade de Jesus que é o quê? Que ele veio em carne e que ele é Deus e aquele que está nele tem a verdade. Aquele que não está nele não tem a verdade. Aquele que acrescenta ou tira alguma coisa, esse não tem Deus e não tem a verdade. Essa é a base da carta de João, tá bom? Vamos ficar em pé. Coloca João 8,32 aí, diáconozinho. Para finalizar, eu quero que você lê isso aqui bem alto. 1, 2, 3, já? Só a verdade liberta. A verdade, novamente eu digo, não é do pastor, é a verdade do evangelho. Quando você dá credibilidade aqui, Amanda, a esta verdade, ela liberta. Liberta do pecado, liberta das seitas, libertou Raine, liberta dos vícios, liberta do engano, restaura a vida, restaura a família. Só a verdade, amém? Coloca a mão ao teu coração. Há muitos anos atrás, meu Deus, essa verdade me libertou. Jovem, completamente desnorteado, com a mente completamente desnorteada, era eu. Onde só pensava em brigas, só pensava em fazer mal, só pensava em gangue, só pensava, Senhor, em coisas erradas. Mas um dia esse evangelho chegou ao meu coração, mudou a minha vida, transformou a minha alma, me libertou, Senhor, do império das trevas. E esse mesmo evangelho libertou todos que aqui estão, Senhor. Este evangelho chegou na vida de Raine. Este evangelho chegou na vida de Edson. Este evangelho chegou, Senhor, na vida de todos que aqui estão. Mas não é simplesmente o evangelho, é o Senhor que chegou em nossa vida. Porque a palavra é vida. A palavra traz consigo a tua presença em nosso meio. Hoje temos a deliciosa presença do teu Espírito em nosso meio, Senhor. Na nossa vida, podemos comungar contigo. Em nossa casa podemos chorar, orar, falar contigo. Podemos, Senhor, abrir nosso coração contigo. Podemos, Senhor, falar daquilo que não gostamos ou daquilo que gostamos. Podemos, Senhor, dizer quando pecamos e pedir perdão, porque o Senhor está vivo em nosso meio, o Senhor está vivo em nós. Isso é a tua palavra, Senhor. Nós acreditamos na tua palavra porque ela é a verdade. Eu te peço, Senhor, que nenhum daqueles que aqui estão sejam enganados pela mentira do mundo, nem a mentira das seitas, nem a mentira do diabo, nem a mentira, Senhor, de qualquer pessoa que por mais seja inteligente, mas vive enganado na mentira. Senhor, não permita que nenhum coração aqui seja enganado, mas que eles tenham uma palavra que é algo cristalina, a palavra do teu Espírito num coração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e as consolações do doce Espírito repouse sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Tem ali um lanchinho, tá bom? Dá os parabéns a Edson aqui, tá bom? Abraça ele aqui. Pode tirar pausa aí, pode meter stop aí.